Olá, sejam muito bem-vindos e nessa aula continuaremos nosso estudo sobre resistência elétrica. Na aula anterior entendemos o que é uma resistência elétrica. Vimos que é a propriedade de um corpo a se opor a passagens de corrente. Então, todo corpo ela tem a característica de ter um valor de resistência elétrica. Vimos que eletricamente o valor nominal da minha resistência elétrica ela é dada por uma relação de tensão e corrente, segundo a lei de Ohm. Ele é representado simbolicamente por essa figura aqui a figura 2A, quando ele tem valores fixos, e a figura 2B, quando ele é um potenciômetro ou ele possui valores variáveis, tá? Comercialmente, os resistores, eles possuem valores nominais. Por exemplo, eu quero chegar em uma determinada loja, uma lógica específica, e comprar um valor, um resistor, e aí eu determino, dentre os valores comerciais existentes, eu vou lá e escolho. Por exemplo, múltiplos de 4,7. Então, eu tenho 4,7 ohms, 47, 470 e assim sucessivamente. Todavia, em nossa utilidade, vamos dizer assim, em algum circuito que queiramos, que a gente deseja implementar, a gente não encontra esses valores comerciais, ou seja, a gente não consegue chegar em uma determinada loja específica e comprar o resistor. O que é que a gente faz? Normalmente, a gente faz a associação desses resistores. A gente, a gente coloca, né, esses resistores de forma com que ele chegue o mais próximo possível do nosso valor desejado. Os resistores, então, eles podem ser associados. Os resistores, eles podem ser associados em série, paralelo ou misto. Iniciamos falando sobre a associação dos resistores série. Os resistores série, ele possuía um terminal comum. Como assim, Marlon? Um resistor é um elemento com dois terminais, né? E aí, quando a característica de uma associação série é que um desses terminais sejam conectados apenas outro terminal. Em outras palavras, dois resistores eles estão em série se ele possui apenas um dos seus terminais conectados, tá? Ou seja, possuem um terminal comum. Outra característica de uma associação série é eles transportam a mesma corrente, isto é, os elementos possuem a mesma corrente elétrica. Por exemplo, nessa figura 3, eu tenho o resistor 1, o resistor 2, com um ponto comum, e aí eu tenho eles conectados a uma bateria, a uma fonte de tensão. A corrente convencional, ela sai do polo positivo, sai em um caminho fechado e chega ao polo negativo. Por exemplo, a corrente aqui, vou chamar de uma corrente I, tá? Então, a corrente, ela só possui um caminho, ela sai do polo positivo, ela passa pelo resistor 1, passa pelo resistor 2 e chega ao polo negativo da minha fonte. Então, a mesma corrente que passa no resistor 1 é a que passa do resistor 2. Essa é uma das características da associação série, possuir o mesmo valor de corrente. Por fim, a última característica de um resistor série é que a resistência total é a soma das resistências. Como assim? Na aula anterior, eu disse para vocês que a potência da fonte, a potência fornecida pela fonte, é igual à potência absorvida pelos meus elementos, tá? Nesse caso aqui, considerando os meus condutores ideais, a potência fornecida pela fonte, ela vai ser absorvida pelos meus resistores, nesse caso, R1 e R2. Então, vimos que a potência de um resistor, ela pode ser dada por RI ao quadrado. Nesse caso, R1 I ao quadrado, mais a potência do resistor 2, R2 I ao quadrado. Matematicamente, eu posso colocar esse termo quadrático em evidência. Então, eu fico com R1 mais R2 I quadrado.
E assim seria se eu tivesse N resistores, ficaria A mais R3 até Rn I ao quadrado. Então, essa aqui é considerada a minha resistência total do circuito. Então, a resistência total, o equivalente de um circuito série, é a soma das resistências, tá? Provei aqui pela conservação de energia. Se o valor do resistor 1 for igual ao valor do resistor 2, então eu posso dizer que a resistência total do meu circuito série vai ser 2 vezes o valor da resistência. Exemplo, 1 ohm. 1 mais 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Em outras palavras, para resistores iguais, para valor de resistor iguais, eu posso dizer que a resistência total do meu circuito é N, quantidade de resistores, vezes o valor nominal de cada resistor. Então, repetindo, N é a quantidade de resistores iguais associados em série que eu tenho no meu circuito, e R, ele é o valor nominal do meu resistor, tá bom? Então, essas são as 3 características principais de um circuito série. Mas, Marley, onde eu aplico onde eu vejo no meu cotidiano circuitos em série? Por exemplo, em um sistema de acionamento de lâmpada por sensor de presença. A gente coloca esse sensor de presença aqui em série com a minha lâmpada. No momento que eu tenho alguém, ele vai ser considerado circuito fechado. Então, eu tenho uma passagem de corrente pelo circuito e a lâmpada liga. No momento que eu não tenho ninguém, esse sensor, ele abre, né, impedindo a passagem de corrente. Como o circuito está em série, circuito aberto, eu não tenho corrente, não chega corrente na lâmpada. Então, eu não tenho aí a passagem nem o acionamento da minha lâmpada. Outro exemplo muito comum são as lâmpadas de pisca-pisca ou lâmpadas de LED que nós utilizamos, por exemplo, para enfeite natalino. Todas aquelas lâmpadas, elas estão em série, e é por isso que é comum, quando uma das lâmpadas queimam, minha lâmpada, né, meu pisca-pisca não funcionar mais, porque o circuito está em aberto. Você pode encontrar a lâmpada queimada e substituir, ou simplesmente, dado que são várias lâmpadas, substituir o pisca-pisca, tá bom? Então, essas são as características e utilidades de um circuito em série. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a associação em paralelo. Resistores associados em paralelo, ele possui 2 terminais comuns. Por exemplo, circuito dessa figura aqui, tá? Nomeada como figura 7. Ele possui o resistor 1 e resistor 2. Se eu chamar esse aqui de um terminal A, então o terminal deste lado do resistor, ele possui A. Ele está ligado à polaridade da bateria, na qual eu chamei de A. Então, todo lado de cá é polaridade A. O lado de cá eu vou chamar de uma polaridade B, que dá uma diferença de potencial menor do que a de A, ou seja, o polo negativo. Então, toda essa parte aqui, ele é B. Então, o resistor 1, ele vai estar entre os terminais A e B, e o resistor 2, ele vai estar entre os terminais A e B, bem como a fonte. 2 terminais comuns, ele é considerado uma associação em paralelo, tá? Ele possui a mesma tensão elétrica, supondo que esta bateria ela tenha tensão V0. Então, entre os terminais A e B, me tem uma diferença de potencial de valor V0. Então, todo que estiver entre o potencial A e B, eles vão ter valor V0. Bom, o R2, ele está entre os terminais A e B, então ele possui a mesma tensão. Nesse caso aqui, V0, bem como o R1, tá? Já a resistência, o inverso da resistência total, é a soma dos inversos da resistência. Vamos de novo partir da potência fornecida pela conservação de energia. A potência fornecida pela fonte é a potência absorvida pelos meus elementos, tá certo? Então, a potência, quem são os meus elementos? Considerando os condutores ideais, R1 e R2.
Então, eu vou lá, quem é a potência de um resistor, ele pode ser expresso como V ao quadrado sobre R, nesse caso, R1, mais V ao quadrado sobre R2. Posso colocar matematicamente o V ao quadrado em evidência, então eu fico com 1 R1 mais 1 mais R2, tá certo? V ao quadrado. Então, o inverso da soma das resistências é igual ao inverso da soma das minhas, da resistência total, porque aqui eu posso representar como 1 sobre V ao quadrado, V da fonte, né? Que vai ser, nesse caso, o mesmo V da bateria, que, perdoe-me aqui, eu representei como V0, né? Então, fazendo a correção. Então, a potência da fonte seria V0 dividido pela resistência da fonte, tá? Então, a resistência, se eu colocar o V0 aqui em evidência, eu vou ficar aqui a V ao quadrado, perdão, V ao quadrado, se considerar uma fonte resistiva, né? V ao quadrado sobre R, então vai ficar 1 sobre R. Então, o inverso da resistência total vai ficar igual à soma dos inversos da resistência. Essa seria a minha resistência equivalente, tá? Se eu aqui resolver matematicamente, então eu posso tirar o mínimo, vai ficar R1 vezes R2. Aqui em cima fica R2 mais R1. Invertendo os dois lados, então eu posso dizer que entre dois resistores, a resistência total pode ser produto pela soma. Vale salientar, entre dois resistores, tá? Então, muitas vezes, quando você tem muita associação em paralelo, talvez te facilite trabalhar de dois em dois. Você encontra a resistência total entre dois. Se tivesse mais um resistor paralelo aqui, eu faria a equivalência entre 1 e 2, e aí da resistência equivalente entre 1 e 2, eu faria o paralelo com o resistor 3. Tá certo? Então, só repetindo, recapitulando, a associação paralela de resistores, ela possui 3 características. Eles possuem 2 terminais comuns. Ele, por ter 2 terminais comuns, eles possuem a mesma DDP, ou seja, a mesma diferença de potencial, ou ainda a mesma tensão. E a resistência equivalente, o inverso da soma, o inverso da resistência total é igual à soma do inverso das resistências. Tá certo? Essa é a característica de uma associação paralela de resistores. E onde nós encontramos, é muito comum, e aqui você me perdoe a licença poética da configuração, né, fugindo um pouquinho das regras de instalações elétricas, mas só para representar que é muito comum em instalações elétricas prediais e industriais nós conectarmos nossas tomadas em paralelo, porque se uma delas deixa de funcionar, não traz consequência para a outra continua funcionando normalmente. Então a gente vê muito circuito paralelo nas tomadas nas instalações das tomadas, tanto prediais quanto industriais, tá? Mas, em um circuito, vamos dizer assim, de maior porte, a gente não tem, assim, só... Até pode ter, mas o normal é não ter um só circuito sério ou circuito paralelo, mas uma combinação de todos esses circuitos, tá? Então, a gente tem uma associação, na verdade nós temos uma associação que chamamos de mista, onde temos uma combinação ou uma mistura de associações em série e paralelo, tá? Voltando aqui um pouquinho na associação em paralelo, supondo que um desses resistores, ele possua valor nula, ou seja, ele esteja em curto-circuito. O que acontece com a resistência total? Falei para vocês que a resistência total de uma associação entre dois resistores é dada como produto pela soma. Vamos supor que um deles esteja em curto-circuito, ou seja, um deles possui valor de resistência nulo, ficaria 0, vamos supor que seja R1, 0 vezes R2,
dividido por 0 mais R2. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Ou seja, a resistência total da associação entre um curto-circuito e um resistor qualquer é outro curto-circuito, tá? Matematicamente, representei aqui para vocês. Agora vamos pensar aqui fisicamente, tá? Já a corrente, ela tende a percorrer o caminho mais fácil, tá? O caminho com menos obstáculos. Então, quanto maior o valor nominal do meu resistor, significa que ele é um melhor isolante, ou seja, ele tem mais na sua estrutura atômica, assim, ele tem uma combinação maior de impedir a passagem de elétrons, tá? Então, a gente tem uma quantidade de elétrons maior passando pelo valor de resistência menor. Nesse caso aqui, é um curto-circuito. Então, os elétrons vão chegar aqui no resistor 2, vão encontrar um valor de resistência, vão chegar aqui no resistor 1, um curto-circuito, ou seja, não tem nada impedindo a sua passagem. Então, a quantidade de corrente que vai passar no resistor 1 é muito superior ao resistor 2. Então, a gente diz que quando temos um curto-circuito, a corrente passa toda pelo curto. Ou seja, o resistor total equivalente, nesse caso, fica sendo a que tem o curto-circuito, tá? Porque o elétron encontra menor obstáculo à passagem. Tudo certo? Então, vamos agora aos exemplos. Do exemplo 1, determine a resistência equivalente vista desse circuito aqui. Se eu quero a resistência equivalente, vou chamar isso aqui de um terminal A, vou chamar aqui um terminal B. Bom, se eu quero a resistência equivalente vista entre o terminal A e o terminal B, eu venho, vamos dizer assim, do final dele, referente a onde está A e B, até A e B. Então, vamos lá. Resistor 1 e o resistor 5. Vou analisar só esses dois aqui. Resistor 1, resistor 5, ele tem um ponto comum, tá? Então, eu vou chamar ele, se ele tem um ponto comum, o circuito é considerado série. Outra forma de ver. A corrente sai do potencial A, chega aqui, ela divide. Aí, a corrente que passa no resistor 1, ela só possui um caminho, passar também no resistor 5. Mas lembrando que ele só possui um terminal comum. Então, eu vou chamar, então, posso dizer que 1 está em série com 5. Então, a minha resistente equivalente 1 é série 1 mais 5, 6 ohms. Então, no lugar do meu 1 e 5, eu vou enxergar agora um circuito cujo o elemento vai ser 6 apenas. Então, eu vou ter aqui 4 ohms, vou ter aqui 2 ohms, né, desenhando o circuito. Vou ter aqui 6, 3, aqui eu tenho 8 de retorno, tá? E aqui no lugar de 1 e 5, eu vou representar unicamente pelo equivalente deles, ou pelo total deles, que eu vou chamar, que vimos que é 6 ohms, tá? Só, perdão, mudar aqui a cor da caneta para ficar um pouquinho mais didático. Pronto. Então, guarda os 6 aqui, tá? Vou chamar esse terminal aqui de um terminal A. Vou chamar esse terminal aqui de um terminal B, tá? Então, o resistor 6 está entre os terminais A e B. Bom, vamos agora resolver aqui no meio, tá? Uma associação mista onde eu tenho, A e B linhas, né? Porque A e B são os daqui do início. Tenho esse ponto aqui e tenho esse ponto aqui. Posso chamar de um CD. Então, o resistor 6 e 3, ele possui dois terminais comuns, que são o C e o D. O que me caracteriza é uma associação em paralelo. Então, a resistência equivalente aqui, chamar de resistência equivalente 2. Provei para vocês que a resistência total de dois resistores equivalentes pode ser dada pelo produto pela soma. Então, eu faço 6 vezes 3, dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. O resultante
desses dois caras aqui é um outro resistor com valor total de 2 ohms. Então, eu posso redesenhar meu circuito como sendo 4, 2, 2, que está substituindo, ou melhor, é o total equivalente entre 6 e 3, 2, 8 de retorno, e aqui o 6 que havíamos encontrado anteriormente, tá? Então, o circuito agora, ele foi redefinido, ou melhor, redesenhado, com os valores dos resistores equivalentes. Bom, falei que isso aqui seria uma linha, e aqui um B'. Os dois resistores 2, ele possui um ponto comum, que eu vou chamar aqui de um Y. A corrente que passa em um só tem um caminho, é a mesma que passa em outro. Eu posso caracterizar esses dois resistores aqui, melhor, posso caracterizar como dois resistores em série. Série eu somo, então 2 mais 2, 4 ohms. Então agora eu tenho um circuito com 4. No lugar desses dois, eu enxergo um único com 4, 8 e 6. Observe que agora o resistor com 4 ohms e o resistor de 4 ohms, ele possui dois terminais comuns, o A' e o B', o que me caracteriza associação em paralelo. Então, eu posso dizer que 4 e 6 estão em paralelo. Resistência equivalente 4, porque essa aqui foi a 3, é 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6, 24 dividido por 10 dá 2,4 ohms. Então, esse circuito eu posso redesenhar como sendo 4 a 2,4 e 8. Olha que agora simplifiquei demais. Agora eu consigo encontrar resistência equivalente entre os pontos A e B. 4 e 2 têm um ponto comum, série. 4 e 2,4, um ponto comum. Então, caracteriza ser série. 2,4 e 8, outro ponto comum, o que também caracteriza ser série. Se eu considerar uma corrente passando aqui por esse circuito, eu digo que uma corrente I, ela é a mesma entre o 4, 2,4 e 8. Então, eu posso dizer que esses três elementos estão associados em série. E daí eu posso dizer que a resistência equivalente solicitada na questão é 4 mais 2,4 mais 8. 10,4, 14,4 ohms é o resultado dessa questão, tá? Então, um circuito misto, na qual pedia uma resistência equivalente. E eu comecei colocando letras representativas de polaridades diferentes. E aí, então, fui analisando o que estava em série e paralelo, uma por vez. Lembrando que se eu quero a resistência entre A e B, eu vou da posição oposta e venho fazendo a associação, tá? Mais um exemplo para fixar, foi o mesmo exemplo que eu trouxe anteriormente quando falei de circuito misto, e eu quero também a resistência equivalente vista entre os pontos A e B. Para encontrarmos o valor do resistência equivalente entre os pontos A e B, eu vou para o lado oposto do circuito e venho avaliando a associação até ficar entre os pontos A e B, tá? Então, nesse caso aqui, vamos lá. Lado oposto, restou 1 em 1. Ele está em série. Por que, Marley? Porque eu tenho um ponto comum. Esse corrente, quando chega aqui, ele só tem um caminho. Ele passa do primeiro resistor de 1 ohm, passa no segundo resistor de 1 ohm. E esse é o único caminho da corrente. Então, eu posso dizer que resistência equivalente 1 é série 1 mais 1. Tá bom? Vamos, então, redesenhar esse circuito com o resultado desse resistor equivalente 1. Então, eu continuo com o meu 8, com o meu 12, tá? Outro 8 aqui, aqui é o ponto A. Outro 8 aqui. Um fio aqui. Com 12 aqui.
Aqui eu tenho um fio e entre os terminais desse fio eu encontrei 2 ohms, tá? Segura aí. Aqui eu tenho outro 12 e aqui eu tenho 6 e aqui é meu ponto B, tá? Vamos avaliar, vamos analisar agora, só mudar a cor aqui para ficar didático. Esse resistor 2, ele está entre o terminal que eu vou chamar aqui de um C e um terminal que eu vou chamar de um D, tá? Então, esse 2 ohms resultante, ele está em paralelo com o fio. Esse fio, sendo considerado ideal, ele tem resistência nula, ou seja, é aquele caso que eu chamei a atenção de vocês de um curto-circuito em paralelo com o resistor. Matematicamente, resistência equivalente 2, 0 vezes 2, 0 mais 2, dá igual a outro fio, tá? Igual a 0. Certo? Então, vou redesenhar esse circuito aqui. Então, vai ficar 8, terminal A, 8. Aqui eu tenho um fio. Aqui eu venho com 12. Aqui eu tenho 12. Aqui o resultante, né, que ficou o fio. Aqui eu tenho outro 12. E aqui agora, por sua vez, eu tenho 6 e aqui é meu ponto B, tá? Só mais uma vez trocar de cor aqui, por questões didáticas. Vamos lá. Então, venho aqui pro final, tentando chegar a ficar entre só o A e o B, tá? Vou chamar isso aqui de um terminal D qualquer, e esse aqui de um terminal E qualquer, tá bom? Então, eu posso dizer que 12, o resistor 12 está entre os terminais D e E. O resistor 12 está entre os terminais D e E. Características de um resistores em paralelo. Só consertar aqui, aqui são 6 ohms. Então, os dois resistores de 12, eles estão em paralelo. O que eu posso fazer? 12 dividido por 2, ou fazer 12 vezes 12, dividido por 12, mais 12. Isso aqui vai me dar 6 ohms, tá? Então, vamos redesenhar esse circuito aqui embaixo. Então, eu fico com 8. Aqui embaixo, inclinado, eu tenho 8, tá? Aqui nesse ponto comum, aqui tudo é D. D para E, vou colocar 6, que é o equivalente entre 12 paralelo com 12, 6 ohms, tá? Aqui vem 12. E aqui vem 6 ohms. E aqui é o ponto A, tá? Vamos analisar esse circuito agora. Vamos lá. Aqui tudo eu chamei de D anteriormente. Então, aqui tudo é D, tá? O lado resultante é... Observe que o meu resistor equivalente, ele fica entre os mesmos terminais D e E. Então, aqui eu tenho 2 com 12, né? Ele equivale paralelo, equivale a 1 com 6, mas ele fica entre os mesmos terminais D e E. Bem como todos os outros equivalentes que a gente viu, a gente troca o valor de dois resistores, nesse caso, por um total, tá? Bom, o resistor de 6 ohms e o resistor de 6 ohms, eu tenho um ponto só comum. Então, eu digo que os resistores estão em série. 6 com 6 aqui está em série, que dá 12 ohms, a soma de 6 com 6, tá certo? Vamos agora para o próximo passo. Então, vamos redesenhar esse circuito aqui. Então, agora eu tenho terminal A 8 ohms. Aqui eu puxo 8 ohms. Aqui um ponto comum, que é o ponto D, tá? Aqui continua o meu resistor 12 ohms, que é esse 12 aqui. E agora eu vou colocar o equivalente. E aqui o ponto B, tá? E aqui o meu equivalente,
12 ohms. Deixa eu só desenhar melhor, que ficou muito bagunçado, tá? Então, vamos de novo. Aqui eu tenho um ponto comum, que é D. Aqui eu fico com o resistor. Acho que é o espaço, gente. Vamos de novo, puxar para aqui, me perdoe. Então, aqui, ó, vou desenhar aqui agora. Eu tenho um ponto A, tá? 8 ohms. Chego no ponto D. Aqui eu tenho outro 8 ohms. Chego no mesmo ponto D, conforme está desenhado aqui. Vou ter o resistor de 12 ohms, chegando no ponto B. Bom, do ponto D até o ponto B, 2 resistores em série com 6, eu substituo com o outro com 12 ohms, tá? Agora eu acredito que esteja mais fácil ou mais simples a análise. Eu tenho aqui tudo o mesmo ponto, certo? Que é o ponto D. Do lado de cá, o mesmo ponto, que é o ponto B de bola. Então, 12 com 12, eles estão em paralelo, porque eu tenho dois pontos comuns, que são o ponto D e o ponto B. Se você analisar os dois oitos, também, ele tem um ponto comum, que é o A, e ele tem outro ponto comum, que é o D. Então, os resistores com valores iguais de 8, eles estão em paralelo entre os terminais A e D. Os resistores de 12 estão em paralelo entre os terminais D e B. Eu até poderia redesenhar isso aqui, ver se é mais fácil enxergar. Aqui é o meu ponto A. Então, aqui eu tenho um resistor com 8 ohms. Aqui eu tenho um resistor com 8 ohms. Chegando aqui no ponto comum, que é o D. Do D para o B de bola, eu tenho dois resistores de valores também iguais a 12 ohms, tá? Então, eu acredito que essa figura aqui equivale a essa figura aqui, e eu acredito que essa aqui em azul seja mais fácil a análise. Então, eu posso agora determinar a resistência equivalente com os dois em paralelo, que dá 4 ohms, 8 paralelo com 8, que dá 4. Então, esses resistores aqui eu vou substituir por um único com valor de 4 ohms. E 12 paralelo com 12, que dá 6 ohms. Marley como produto pela soma, tá? Então, esses dois aqui eu vou substituir por um de 6 ohms. E os resistores agora, o resistor total, o equivalente, perdão, resistor total, o equivalente entre os pontos A e B, são a soma entre os resistores 4 e 6, que só tem um ponto comum, aqui é B, me perdoe, que só tem um ponto comum, que eu vou chamar aqui de E. Então, a resistência equivalente total para esse exemplo é 4 mais 6, que dá 10 ohms, tá? Então, vamos repetir aqui, passagem rápida. Eu tenho um circuito, tá? Onde eu quero a resistência equivalente entre os pontos A e B, eu vou no sentido oposto, vou na direção oposta, e aí venho analisando daqui. O resistor 1 tem, e o outro resistor 1, ele tem um ponto comum, então 1 com 1, eles estão em série. Resistência equivalente 1 em série, 1 e 1 dá 2. Substituo esses dois resistores por um resistor total equivalente a esses dois resistores, que eu redesenhei aqui em azul, tá? Então, fica com valor de resistência total 2. Bom, esse 2, ele tem um ponto comum com o fio, que é o C, e tem outro ponto comum com o fio, que é o B. Então, eu posso dizer que 2 está paralelo a um curto-circuito. Matematicamente, ela é substituída por um curto, tá? Então, eu vim aqui, redesenhei todo este em azul, agora aqui nesse vinho, esse vermelho mais escuro, onde eu substituí entre os pontos C, que na verdade seria um B, mas para não repetir, vamos botar aqui um B', tá? Só para não ficar, para não substituir, para não confundir com esse B, ou melhor, acabei chamando aqui de E, né? Então, vamos substituir aqui, me perdoe, por um E. Então, esse 2, ele está em paralelo com um curto, a gente disse que ele morre, e é substituído por um curto. Redesenhei aqui
este circuito azul. Então, eu tenho, repito os elementos que eu não tirei a resistência total e chego aqui. Bom, os dois resistores de 12, ele está entre dois pontos comuns, que é o ponto D e o ponto E, que significa que 12 com 12 ele está em paralelo. Se ele está em paralelo, eu posso fazer produto pela soma. Ou ainda, quantidade de resistores iguais e divido pelo número de quantidade de resistores. Bom, produto pela soma dá 12 vezes 12 dividido por 12 mais 12, que dá 24, 6 ohms. Então, eu vou substituir esses dois por um resistor de 6. Desenhei em verde aqui embaixo. Então, vem 8, 8 repetir, ponto comum, ponto D. Entre D e E, substituir os dois de 12 por um de 6, tá? E repetir o 12 e o 6. Bom, agora eu venho analisando. 6 com 6 tem um ponto comum, que é o ponto E. Então, eles estão em série. 6 com 6 está em série, o equivale a 12. Tá? 6 mais 6, 12. Bom, ambos os resistores de 12 estão entre os pontos D e B de bola. Dois pontos comuns significa paralelo. Eu acabei redesenhando o verde aqui em preto. E para talvez ficar mais fácil de ver, eu redesenhei o preto em azul. Mantive os pontos de diferença de potencial, de polaridade, e fui colocando entre A e D. Entre A e D, eu tenho dois resistores, 8 e 8. Entre D e B, dois resistores, 12 e 12. E aí você muda a configuração geométrica, que podemos dizer assim, a visualização, você muda o desenho, e o que torna mais fácil de enxergar que temos 4 resistores paralelos, né? 2 em 2. 8 paralelo com 8 e 12 paralelo com 12. Bom, 8 paralelo com 12, 8 paralelo com 8, produto pela soma, dá 4. 12 paralelo com 12 dá 6. Então, esses dois vão ser substituídos por um resistor de 4 ohms, esses dois substituídos por um resistor de 6 ohms. Que aí agora eu desenho em preto, eles estão em série com um único ponto comum. 6 e 4, 10. 10 ohms seria o resultado, ou a resistência equivalente vista entre os pontos A e B desse exemplo, tá? Prometo na próxima aula tá um pouco mais organizado. Bom, era isso que eu queria falar para vocês de associação de resistores. Espero que vocês pratiquem bastante e até a próxima aula.